Está no ar o programa Espaço Cidadão com Robson Carvalho. No ar, o nosso programa Espaço Cidadão, chegando em todo lugar. Onde tiver internet, pelo nosso canal no YouTube Robson Carvalho, pode localizar também pelo Robson Cidadão e ainda pelo Spotify. Busca lá Robson Carvalho, Robson Cidadão e faz a sua inscrição. Como também chegando ao portal Congresso em Foco e a TVT São Paulo, TV aberta, e em várias partes do Brasil através de retransmissoras, e ainda ao portal Congresso em Foco, como também ao YouTube da TVT. No programa de hoje, vamos ter 3 convidadas, vamos tratar de assuntos importantes para a vida dos cidadãos e das cidades em todo o Brasil. Convidamos 3 pesquisadoras do Observatório das Metrópoles, que estão aqui conosco para falar sobre o tema gestão ecológica. Como é que essa agenda climática tão importante entra no debate eleitoral, nas eleições, como é que a gente trata desses assuntos, o que é importante a gente cobrar dos políticos, das políticas, candidatos e candidatas nestas eleições. Hoje vamos receber a Zoraide Pessoa, que é doutora em Meio Ambiente e Sociedade, é professora da UFRN, núcleo natal do Observatório das Metrópoles. Conosco também professora lá da Universidade Federal do Pará, Ana Cláudia Duarte Cardoso, e ainda conosco a Carla Ora, professora lá na Universidade Federal de Goiás. Eu dou boas-vindas à nossa primeira, ela é doutora em Meio Ambiente e Desenvolvimento, a professora Carla. E agora vamos já iniciar a nossa entrevista conversando com a Zoraide Pessoa. Seja bem-vinda ao nosso programa, Zoraide. Eu já peço que você inicie a nossa entrevista respondendo, né, como é que as cidades, dependendo de como são construídas e planejadas, prejudicam a natureza, né, os impactos que elas acabam causando. Olá, Robson Cidadão. Olá, Ana Cláudia. Olá, Carla. Prazer estar com vocês, conversando um pouquinho sobre a questão climática nas cidades. E aí, Robson, respondendo a sua pergunta, todo o meio ambiente, quando ele tem interferência, ele passa a ter alterações e impactos, né? Então, quando uma cidade ela é construída, necessariamente ela vai gerar alterações nos sistemas naturais a partir das suas dinâmicas, né, ocupacionais e sociais, como também espaciais. Então, necessariamente não tem como não alterar as dinâmicas, né, entre natureza e espaço no contexto das cidades. Mas aí, pensando um pouquinho, né, a gente observa que o ordenamento territorial das cidades, sobretudo a gente pensando no contexto brasileiro, que é um país cuja dinâmica de cidades é extremamente diversificada, diferenciada, mas ao mesmo tempo a gente tem uma peculiaridade, né? Nós também estamos, né, dentro de um contexto de um país que tem multibiomas, né? Então tem uma diversidade biológica muito Vários extensa, tipos assim de como vegetação, vários tipos de fauna, de flora. exatamente, né? E também sistemas climáticos diferentes, né? Se eu estou falando aqui do Nordeste, do Natal, estou na região metropolitana, mas se eu percorrer um pouquinho, digamos assim, 20, 30 quilômetros, eu já vou estar dentro de um outro domínio climático que é o semiárido. Então, isso tudo E se tem a gente for lá perspectiva. para cima pro Pará, onde está a professora Ana Cláudia, é outro clima. Se a gente for lá para o Goiás, aqui perto de Brasília, onde eu estou agora, já é um clima completamente diferente, né? Clima, vegetação, tudo, né? Exatamente. Então, hoje, cada vez mais, é fundamental que a gente reoriente as dinâmicas de planejamento e ordenamento do território, que coloque na agenda dessas cidades a dinâmica climática como fator importante de equilíbrio e manutenção da cidade e de suas dinâmicas de infraestrutura geral. Então, a gente percebe que a gente não tem cidades preparadas do ponto de vista do planejamento e do seu ordenamento para incluir tantas questões ambientais de forma mais ampla, de forma mais estratégica e direta, muito pouco as climáticas. Então, a gente sabe que
ambiental e clima não é uma agenda estratégica para governo, né? E já que a gente está falando de um ano eleitoral, essas questões elas são tangenciais. Muitas vezes, né, é tradição no Brasil, mesmo a nível nacional, que a pressão internacional contribui muito mais forte para a gente definir políticas do que nós temos uma autonomia de ação a nível interno. Nos estados e nas cidades, mais ainda, mas no contexto das cidades, e aí quando eu saio de grandes cidades para pequenas e médias cidades, essa agenda ambiental e climática sequer aparece no debate. E esse aqui é um problema e que a gente vai falar detalhadamente mais adiante, Zoraide, sobre planos, inclusive, de adaptações a eventos climáticos que estão cada vez acontecendo de uma maneira mais forte, a natureza dando o seu recado. E se grandes cidades em regiões metropolitanas muitas vezes não têm o plano de contingenciamento, o plano de adaptação climática, de prevenção, que dirá cidades médias e pequenas. Vamos trazer aqui já já orientações sobre isso. Desculpa, mas eu quero falar agora com a professora Ana Cláudia. Vamos sair de Natal, vamos lá para o Pará, ela que é professora da Universidade Federal do Pará, Ana Cláudia Duarte Cardoso, e eu pergunto sobre quais são os principais impactos que são causados pela urbanização, professora, da Amazônia Oriental, né? O que é que nós devemos observar principalmente nesse aspecto? Olá, Robson. Um prazer estar aqui contigo, com a Zoraide, a Carla, né? Eu sou tentada a perguntar de qual urbanização a gente está falando, porque essa que a Zoraide está trazendo para a gente, ela é a nossa perspectiva contemporânea, que está baseada na lógica industrial, da grande metrópole, e aqui nós tivemos uma outra, nativa, que no decorrer de milênios se provou ser muito compatível com a produção da floresta tropical. Então, esse São registro... formas diferentes de você interferir no meio ambiente, de se você atuar, posicionar. de você produzir, de você crescer no meio ambiente, ou de uma maneira sustentável ou de uma maneira mais degradante. Então, aqui nós tivemos civilizações que eram, assim, se a gente comparasse o Brasil com o que é hoje, naquela época pré-colonização, nós teríamos uma concentração muito grande de pessoas na Amazônia. Então, nós teríamos de 5 a 10 milhões de pessoas vivendo na Amazônia, e aí isso era distribuído a partir de assentamentos pequenos e próximos, articulados por água e por terra, e principalmente por água, né, e que aproveitavam a abundância das várzeas dos rios para sustentar essas populações. Então, a gente vai encontrar registros disso até hoje. E isso nunca foi compreendido pela colonização brasileira, que mais tarde vai induzir, justamente com os grandes projetos, o tratamento da floresta como um espaço econômico. Então, a gente vai perceber a derrubada da mata, que era o local de produção da população, para a transformação daquilo em terra, terra para pasto, terra para mineração, enfim. Então, o que nós tivemos também foi um afluxo enorme de pessoas para cá, criando uma movimentação de pessoas, mais tarde, dessas frentes de obra para as cidades, e, de repente, as cidades cresceram e elas começaram a ser regidas pelo nosso sistema brasileiro, no sentido com políticas, né, que eram pensadas para o Brasil de uma forma geral, apesar dessa diversidade. Então, a gente foi perdendo essa capacidade de ter a relação direta com o espaço da produção, que era o rio e a floresta. E a gente tirou isso das pessoas e transformou elas em pobres, e passou a expulsá-las para periferias que também não eram preparadas para recebê-las, né, de cidades, porque as cidades aqui não eram uma questão relevante. Então, o Brasil... Muitas vezes faltando saneamento, equipamentos comunitários Sim, como escolas, hospitais. sim. O Brasil dirigia para a Amazônia estradas, espaços para investimento para atividades produtivas, como, oh meu Deus, a exploração de madeira, a exploração de minério, né? E isso não Mais era associado. extrativa. Sim, a preocupação era com a logística, a retirada desses materiais e a exportação. Então, a gente não vai encontrar ali relevância alguma dada às cidades.
mas as cidades se constituíram de uma forma improvisada mesmo assim, e muito a partir de uma lógica externa, ou melhor, daquele imigrante que chegava, e aquela sabedoria a respeito de como se posicionar, lidar com esse espaço, desde a perspectiva da floresta, foi se tornando, foi se perdendo até por conta de racismo, porque no século passado se pensava que indígenas, ribeirinhos, quilombolas não tinham status digno de gente. Então, a gente tem aqui uma história recente para E poder eram revisitar. taxados como preguiçosos, muitas vezes. Sim, e isso tudo é uma distorção enorme, né? Em decorrência de séculos de genocídio, né? Daquilo que efetivamente acontecia, porque hoje está ficando muito claro que havia uma sofisticação tecnológica muito grande, né? No manejo desses rios, solos e, enfim, da relação com a biodiversidade de modo geral. Você está acompanhando o Espaço Cidadão aqui na TVT. Para quem nos acompanha pela TV, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que agora estamos também em Robson Cidadão, Espaço Cidadão no Spotify e no portal Congresso em Foco. A gente volta já. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão aqui na TVT, conversando sobre o tema da gestão ecológica. Bem, e agora eu gostaria de ouvir a professora Carla Ora, né, que é professora da Universidade Federal lá do Goiás, ouvindo a professora sobre a importância da participação, da conscientização dos cidadãos e cidadãs que vivem no lugar, seja para ajudar a construir uma cidade melhor, né? Pensando, por exemplo, no saneamento básico, que muito político até hoje ainda tem a visão terrível de que saneamento é obra enterrada, muita gente não vê isso, não dá volta, então tem lugar que deixa de priorizar algo que é fundamental para o desenvolvimento sustentável nas cidades, né, professora? Isso mesmo, Robson. Primeiro, dizer que é um prazer estar aqui com você, com a Zoraide e a Ana Cláudia, né, nesse debate extremamente importante, e estar aqui, né, podendo falar aqui para o nosso ouvinte sobre as estratégias necessárias para a gente poder enfrentar os problemas ambientais que nós estamos vendo nas nossas cidades. E você tocou num elemento chave, Robson, é exatamente isso. O tema da participação, ele é fundamental enquanto estratégia para a gente pensar ações, o que a gente chamaria, aqui não é um termo talvez técnico, mas para todo mundo poder compreender, o que a gente chama de resiliência urbana. O que a gente está dizendo de resiliência urbana? São ações que o poder público, os políticos deveriam fazer para que a cidade pudesse, né, se adequar, se adaptar e suportar os eventos extremos. O que são os eventos extremos? É isso que a gente tem visto recentemente. Muita chuva concentrada num período curto, ou aumento da estiagem, né, uma estiagem prolongada. Eu estou aqui falando, né, das áreas de cerrado. As áreas de cerrado, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um período relativamente equilibrado entre período de secas e chuvas. Agora não. Agora nós temos muita chuva concentrada num pequeno espaço de tempo, ocasionando enchentes, alagamentos, que a cidade não está preparada. E aí você trouxe justamente um tema correto. Para a gente poder dar conta disso, é preciso ter redes infraestruturais adequadas, que é o saneamento básico. Quando a gente está falando de saneamento E a básico... drenagem também, né, professora? Exatamente. Quando a gente está falando de saneamento básico, nós estamos falando de rede, né, de abastecimento de água, rede coletora de esgoto, nós estamos falando de sistemas de drenagem. O que é um sistema de drenagem? É soluções técnicas para onde a água da chuva, que a gente chama de água pluvial, vai escoar devidamente. Então, ou seja, a cidade precisa absorver essa água da chuva, porque ao absorver essa água da chuva, parte dela vai retroalimentar o que a gente chama de lençol freático, que é aquela água que está lá no subterrâneo. E é essa água também que, em diferentes momentos, ela chega nos nossos cursos d'água, que depois a gente coleta essa água na rede, né, de abastecimento e leva para as casas. Se a gente não deixa infiltrar a água, se a gente não tem sistema de abastecimento, a gente começa a ter problema com os efeitos, né, os eventos extremos. Então, no caso do asfalto, muito asfalto, por exemplo, nós observamos que isso impermeabiliza o solo, faz a água correr rápido, acaba inundando os lugares mais baixos.
E quando muito você não tem asfalto, drenagem nem saneamento, aí piora. exato, muito cimento, muita supressão da vegetação, isso tudo colabora. E onde que entra a participação nisso, Robson? A participação entra em a gente ouvir as pessoas. Os políticos precisam ouvir as pessoas têm que participar dos conselhos de política urbana, dos conselhos de meio ambiente. Elas conseguem identificar os pontos de erosão, os pontos de área de risco, os pontos de vulnerabilidade. E é ali nessas áreas, né, as áreas vulneráveis, as áreas de periferia, as áreas de risco, que precisa ter obras de infraestrutura em caráter de urgência. E isso Por isso precisa que a ter uma pauta participação também da construção dos planos diretores é importante, né, professora? fundamental. Um plano diretor que se preze tem que ouvir a comunidade. E não pode ser só aquela comunidade que consegue participar da audiência pública. Porque olha só, Robson, que terrível. Às vezes a audiência pública é feita de um dia de semana, em horário de trabalho e em um local não acessível para a população. Não é dessa participação que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de uma participação que o plano diretor vai lá para a periferia, que o plano diretor vai sendo discutido num sábado, num domingo, num horário noturno, ou que vai sendo criado estratégias para que as pessoas possam dar a sua opinião. E mais do que isso, né? Que os nossos gestores e os nossos vereadores possam ouvir essa população, porque às vezes o que a gente tem existe um plano que ouviu a população. Chega na Câmara, os vereadores, né, iluminados, acabam fazendo outro caminho, esquecendo tudo aquilo que a comissão técnica ou que a população pediu para a cidade. Então, a participação ela tem Perfeito. que ser uma participação efetiva, não pode ser uma participação, né, relegada a pequenos grupos e a pequenos interesses imobiliários na cidade. Pois é, grupos que às vezes influenciam diretamente a votação dos vereadores de uma maneira diferente daquilo que a população deseja. Você está acompanhando o Espaço Cidadão aqui na TVT. Para quem nos acompanha pela TV, vamos a um breve intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta. Lembrando que agora estamos também em Robson Cidadão, Espaço Cidadão no Spotify e no portal Congresso em Foco. A gente volta já. A gente vai para o intervalo e volta já. Bem-vindo de volta ao Espaço Cidadão. Estamos de volta com o nosso Espaço Cidadão aqui na TVT, conversando sobre o tema da gestão ecológica. E agora vamos voltar a ouvir a Zoraide Pessoa, lá do Núcleo da Região Metropolitana de Natal, perguntando, Zoraide, qual é o papel das cidades e dos cidadãos também para se tentar adaptar, mitigar, prevenir esses tipos de desastres climáticos que nós observamos, de cidades que não sejam ambientalmente sustentáveis. Dá para casar com algum tipo de estratégia, né, para que se construa uma cidade melhor para se viver de verdade? Então, Robson, a gente, né, entende que as cidades, do jeito que elas estão hoje, né, elas não têm condições de suportar a ocorrência numa maior intensidade e frequência de eventos climáticos extremos. Então, assim, não é mais situações, né, como a Carla colocou há pouco, né, não, ocorria e tinha um padrão que ocorria no Cerrado. Então, esses padrões não existem mais. Não existe mais padrão para o Cerrado, não existe mais padrão para a Amazônia, não existe mais padrão para a Caatinga, para o semiárido brasileiro e para as outras regiões. Então, assim, a gente está num momento bastante preocupado, porque, assim, no mesmo momento em que a gente vê no mundo todo, no país, a gente está saindo agora de uma grande tragédia, né? Que pode ser um divisor para a gente pensar o planejamento das cidades, que é o caso, né? Da catástrofe do Rio Grande do Sul recente, mas me preocupa que eu acho que isso não esteja canalizado de forma mais ampla para que haja uma mudança de gestão. De forma geral, os planos, né, de ação climática, que só tem 20 cidades brasileiras que têm planos de ação climáticas, e quase sempre são em capitais e algumas cidades de maior porte, de médio porte, e quase a maior concentração está na região sudeste. Mas esses planos, eles não tratam de algo que é um componente muito importante para a gente pensar esses eventos, que é a adaptação. Em geral, os planos de ação climática, eles reverberam, né? Eles ficam focados em ações de mitigação, de redução dos gases do efeito estufa.
Claro, é importante a gente pensar, né, a redução dos gases, mas no contexto de cidade, cidades que são extremamente desiguais, que já apresenta outras vulnerabilidades, né, sociais, econômicas, políticas, né, como bem ressaltou Carlos, da ausência de uma participação efetiva, ou de fazer com que essa participação seja mais ampla, a gente não observa isso sendo considerado. Então, pensar, né, em cidades adaptáveis não é pensar somente numa perspectiva de acomodação. A gente precisa rever toda a nossa dinâmica de ordenamento, de como as cidades estão sendo hoje projetadas no limiar de um futuro próximo, pelo menos que os planos diretores, né, eles pensam, e trazer de fato para o seu ordenamento. Por exemplo, você pensa Natal. Natal teve agora mesmo um plano diretor recentemente aprovado. E se a gente for pegar essa peça do plano diretor, ele vai na contramão de pensar adaptação e pensar a resposta às mudanças climáticas, porque ele prevê o quê? Aumentar a sua dinâmica de ocupação em áreas extremamente sensíveis como a nossa orla, que já é sensível, né? Porque é um ambiente extremamente já comprometido pela erosão costeira, mas também é um ambiente sensível à elevação do nível do mar, que é um extremo também climático. Fora as questões, né, de termos uma cidade extremamente compactada, nós não temos uma cobertura vegetal ampla, né? Então, eu costumo falar, vejo muitas ações, né, de políticos a nível nacional distribuindo mudas. Eu acho super interessante você pensar a distribuição de mudas, mas elas são pouco efetivas se a gente não projeta a cidade para ter corredores verdes. Agora mesmo a Ana Cláudia estava falando, nossa, está abrindo rodovias, arruamentos em Belém, em espaços que era de conservação. A gente precisa ampliar nossa capacidade de conservação urbana, desverdeamento da cidade, reordenar a ocupação de áreas vulneráveis, porque tornam mais sensíveis. Ficou muito nítido agora na tragédia do Rio Grande do Sul que a gente tem uma alta exposição aos eventos climáticos no contexto das cidades, mas essa exposição é diferenciada a partir da ocupação dos indivíduos. Se uma população é pobre, negra e de minorias, ela vai ser mais sensível a esses extremos. Então, a gente precisa Sem dúvida. pensar nessa distribuição equilibrada. Então, a gente não tem uma discussão sobre adaptação, preparar as cidades para estar nesses eventos e ter capacidade. Se você não tem uma adaptação, não constrói a cidade para conter esses impactos, ela não vai ter resiliência urbana, porque a resiliência urbana, para ocorrer, ela precisa se reorganizar. E uma função importante dessa dinâmica, ela precisa estar com todas as suas dinâmicas bem adaptadas para que ela possa ter resiliência, aguentar a carga de um extremo de chuva e voltar à sua dinâmica de funcionamento. Então, a gente não vê isso hoje nas cidades. Qualquer chuva, por exemplo, aqui na região metropolitana de Natal, qualquer chuva de 20 milímetros já tira qualquer mobilidade do cidadão em Natal. Se é de 100 milímetros, você não tem mais É o caos. mobilidade regional. Então, a gente precisa pensar. Eu nem estou falando de excesso de chuva, porque excesso é quando você ultrapassa 300 milímetros, 800 milímetros, 500 milímetros, como ocorreu de forma concentrada no Rio Grande do Sul. Então, assim, a gente não tem cidades preparadas para isso. Então, a gente não tem capacidade de resiliência. E uma das Perfeito. opções para a gente ordenar o nosso território, a sua ordenação, é trazer o que a gente chama, né, de fato, a integração ambiente e sociedade. A gente precisa recompor as cidades com a sua dinâmica de natureza. Sem dúvida. Muito bem, daqui a pouco, na última rodada, vamos trazer, né, informação para quem nos acompanha sobre o que fazer, né, durante esse período eleitoral para que as pessoas, prefeitos, vereadores, candidatas e políticos, deputados federais, senadores, governadores, possam ter acesso como construir, né, esses planos, né, nas suas cidades, nos seus estados, para que a gente minimize essa situação. Vamos agora ouvir a professora Carla Ora, que é professora lá na Universidade Federal de Goiás,
Professora Carla, o que é que a gente pode dizer em relação a um redesenho, uma reconfiguração urbana em Goiás, pensando, por exemplo, na questão do saneamento rural? Então, Robson, nós podemos dialogar com as agendas de governo, né? Na verdade, seria o contrário, né? As agendas de governo podiam dialogar com a população, incorporando soluções sanitárias diferenciadas nas áreas rurais. Quando a gente pensa que grande parte dos nossos municípios ainda tem um modelo, né, rural, do ponto de vista da dimensão, da quantidade de pessoas, e as soluções sanitárias destinadas às cidades de médio e grande porte não atendem à dinâmica rural, por causa do custo, por causa da tecnologia, por causa, né, do seu próprio sistema. Quando a gente pensa em soluções para saneamento rural, a gente pode dialogar com soluções baseadas na natureza, nós podemos dialogar com tecnologias sociais, são sistemas que tentam imitar, né, processos do próprio sistema natural, do ponto de vista tanto de infiltração quanto do ponto de vista de resolução para uma solução que a gente chama de efluente, que é o esgoto sanitário. Essas soluções que a gente olha para a área rural, eu gostei muito dessa sua pergunta sobre a área rural, porque às vezes quando a gente fala de cidade, a gente esquece do rural, né? E como as áreas rurais são importantes para a cidade, né? Ali nas áreas rurais, na maioria delas é que estão as nossas nascentes. É nas áreas rurais que a gente ainda encontra fragmentos de vegetação, né, do ponto de vista expressivo. Estamos no Espaço Cidadão de hoje tratando de gestão ecológica, muito importante ficar atento a essa entrevista, mas para quem nos acompanha pela TV, a entrevista fica por aqui, mas ela continua no nosso canal Espaço Cidadão, no YouTube, pode achar pelo nome Robson Carvalho ou Robson Cidadão, vai achar também lá no portal Congresso em Foco e no Spotify, entrevista completa, a gente espera você lá e até a próxima oportunidade. Você ouviu o Espaço Cidadão com Robson Carvalho.